fixar um comentário aqui. Essa é a aula Como Conquistar seu... Opa! Escrever direito aqui. Como conquistar seu primeiro cliente. Esperar a Nath entrar. Natália, cadê você? Vamos começar. Hoje a gente vai falar as primeiras técnicas para conseguir o seu primeiro cliente, depois que você já desenvolveu a ideia, já transformou em um produto, e aí como que você empacota isso e divulga, na verdade, para conseguir o seu primeiro cliente, né? O primeiro ponto que eu quero abordar é sobre fincar a bandeira. Como que a gente vai fazer isso? Ah, agora sim. Agora o pessoal começou a entrar. Que legal. Bem-vindos aí, Alexandre, Adebal, meu parceiro, Uniflex Móveis, galera entrando aí aos poucos. Muito bom. A Nath entrou, vamos começar então. Vou convidar ela para participar aqui com a gente. E aí, Nath? Olá, tudo bom? Tudo bem? Deixa eu aumentar o volume aqui. Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tudo bem, tá um pouquinho baixo aí, tô te ouvindo baixo. Eu vou colocar um fone aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Maravilha. Ô, louco, é um fone de DJ aí. Tá me ouvindo? Tô, agora tá ótimo. Vamos lá. Ah, Vamos começar, legal. então. Já são 8h04. Essa live, a gente gravar a terceira aula, então, daquela jornada, né? A Nath gravou 2 aulas fantásticas. A primeira, como organizar uma ideia, como, né, algumas ferramentas práticas para você organizar suas ideias, uma ideia de negócio para você começar algo novo. A segunda aula, você ensinou a formatar isso, transformar isso em um produto, algo ou um serviço, algo que seja vendável. E agora a ideia é que a gente conquiste o nosso primeiro cliente, certo?
Então, é para isso que a gente vai Sim, certo. conversar aqui hoje. E a gente vai deixar essa aula gravada lá na página das jornadas também. Então, vai ter uma sequência lógica aí de 3 aulinhas que ensinam você a organizar a ideia, formatar um produto e vender para o seu primeiro cliente. Correto? Legal, correto. Tô até curiosa aqui, Vitão, se tem alguém que está aqui presente que assistiu uma das 2 aulas, né? Depois, quem tiver assistido, deixa aí nos comentários para a gente saber. Boa, por favor. Quem quiser comentar também, né, mandar alguma pergunta, alguma coisa, vai ser um prazer aí dialogar com vocês. Nath, vamos Sim, começar? vamos começar, Vitão. Eu queria saber, né, a partir, né, de tudo que a gente falou até aqui, né, de ajudar as pessoas a tirarem as suas ideias do papel, a identificarem possíveis ideias, né, colocar elas em prática, passo a passo. Quem não viu as 2 primeiras, no link da bio aí do Vitão e na minha tem as primeiras 2 aulas, mas eu queria saber, né, Vitão, com relação à presença digital, porque a gente sabe hoje, né, que um negócio, né, para ele, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, se ele não está presente, né, queria ouvir aí de você como que é essa relação de presença digital com começar um negócio, conta um pouquinho aí pra gente. Ah, legal. Eu considero que, assim, antes de você fazer marketing digital, você tem que ter presença digital, né? Você tem que fincar a bandeira. E, na verdade, marketing Uhum, digital é um termo que eu vejo que existe muita confusão. Porque o que acontece é o seguinte, o comportamento humano é digital hoje. Não é o marketing uhum, que é digital, né? O marketing, ele simplesmente estuda e acompanha o comportamento humano, né? Para conseguir, enfim, produto, preço, prazo, promoção, serem colocados da melhor maneira possível a atingir o público que está legal. definido. Uma vez que o comportamento é digital, então, né, retomando ali a sua pergunta, a primeira coisa é existir uma presença digital, né? O Uhum, que antigamente a gente poderia considerar como essencial, que era um ponto, por exemplo, de uma loja numa avenida movimentada, hoje em dia deixa de ser essencial. O que é essencial é que você exista e que você esteja muito bem posicionado na internet. Vou dar um uhum, exemplo, Nath, que aconteceu hoje, que super curioso assim, sobre isso. A Cíntia, minha esposa, estava querendo comprar uns travesseiros novos. E essa história de pandemia e tal, pô, queria ir, mas shopping, né, lotado. Aí a gente lembrou de um shopping que é bem vazio aqui próximo, shopping novo. E ela disse, vou entrar no site para ver se tem uma loja da Zelo para que é lá que eu quero ir. E entrou no site, o shopping maravilhoso, assim, num bairro nobre e tal. O site era horrível, sabe? A navegação, não uhum. conseguia achar a informação dela. Resumindo, ela desistiu, ela não foi. Então, como é importante, né? Mesmo para um negócio físico, como um shopping com lojas incríveis dentro, como é importante a presença digital, porque o comportamento, a jornada de compra, a gente vai falar um pouquinho disso, ela Uhum, começa sempre no digital, ou mesmo que você seja indicado para alguém, essa pessoa vai te stalkear, ela vai te procurar no Instagram, o seu site, no Google e tal, e uhum, aí ela vai ter uma sensação sobre sim, tudo aquilo que ela vir, né? E essa sensação, ela é fundamental para todo o processo de decisão de compra ou contratação posterior. É a tal da primeira legal. impressão, né? Tem um Aham, designer americano que fala, você não tem uma segunda chance para causar de uma ter boa uma primeira boa impressão. impressão. Legal. Então, essa presença digital bem montada, bem posicionada, ela é uma condição importantíssima para você ter sucesso nas suas prospecções, com toda a jornada construída depois, com todo o marketing digital realmente posicionado. Uhum. É aquele negócio, né, Vitão? Se você não colocar a sua primeira impressão, o escavador que vai decidir, né, o que vai estar Exato. lá sobre você, né? É isso, a gente tem a oportunidade, né, de manipular, mas não no sentido pejorativo, né? Uhum, De manipular as variáveis ali para mostrar as coisas da forma como a gente gostaria que a pessoa enxergasse. Isso, uhum, obviamente, tem que ser uma verdade, né? Então, a nossa verdade, a verdade do nosso negócio e tudo mais, se a gente conseguir apresentar da melhor maneira possível, poxa, as chances de ter sucesso numa conquista de cliente são muito maiores. legal. E Vitão, assim, pensando num primeiro passo, né? A pessoa, ela ali na primeira aula, ela teve uma ideia junto com a gente.
desenvolveu essa ideia, né, na segunda aula, criou ali Uhum. mais repertório para ela conseguir transformar aquilo num negócio, para ela conseguir enxergar aquilo como negócio. E agora, né? Quais são os próximos passos, pensando no digital, mas também no marketing como um todo, né? Eu acho que assim, um primeiro passo extremamente prático, né, para você existir na internet, passar a existir, é você registrar a sua posição. Então, tecnicamente falando mesmo. Então, você Aham. precisa ter um domínio. Não sei se domínio é algo tranquilo para todo mundo, né? Que todo mundo entende, mas assim, basicamente, assim, a minha agência ela chama Roteart e o meu site é www.roteart.com.br. Uhum. Esse roteart.com.br é o meu domínio, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é entrar num site que é registro.br e registrar um domínio para o meu negócio. Uhum. Pode ser, e a gente pode se aprofundar sobre isso em outras aulas, que o negócio seja você, né? Mas mesmo assim você vai precisar de um domínio. Se eu não me engano, o seu site é nataliafoco.com.br. .com.br. Aham. Ou seja, é o seu nome.com.br, esse é o seu domínio. Você precisou registrá-lo de alguma maneira. Então, acho que esse é o primeiro passo técnico. Depois de Uhum. feito isso, tem que registrar também no Instagram. Né, o arroba Rotearte, por exemplo, arroba Natália Fogo. Uhum. Para que você tenha esse seu primeiro terreno conquistado ali com os nomes. Né? Acho que esse é o primeiro passo bastante importante. Depois disso, você vai precisar construir o seu site, construir o seu feed de Instagram bem bonito. Mas antes de mais nada, teve a ideia, pensou num nome, vai ser o seu próprio nome ou vai ter um nome no negócio, Sim. tenta registrar É. todo esse terreno. E um ponto importante também que na Moetá a gente sofreu um pouquinho nessa fase é de você ver se esse domínio, não domínio especificamente, às vezes o domínio está liberado, mas se está liberado o nome no INPI E da sua NPI, atuação. Porque às vezes com você pode certeza. desenvolver uma marca toda em cima de um nome. No nosso caso, a gente queria colocar nativa. Quando a gente foi ver, tinha 1 milhão de nativas de diversos tipos. E por Uhum. conta disso, a gente chegou no nome que a gente chegou. Então, assim, olhar no INPI, num site do INPI, que é de registro de marcas, né? Sim, sim. Para ver se esse nome, dentro da área de atuação, então, poderia existir, por exemplo, uma nativa na área de cosméticos, e você, se você quisesse ter uma marca de um produto de comestível, você poderia ter. Mas, às vezes, Perfeito. a própria marca registra em vários tipos de segmento para já Exato. marcar É, território. Então, essa parte é importante também, né? muito importante, muito bem lembrado, Nath. A gente, na área de branding da agência, né, que a gente constrói marcas, tem essa parte de naming também, constrói os nomes, a gente tem uma assessoria jurídica, né? Então, tem um escritório de Legal. advocacia especializado em propriedade intelectual que faz essa varredura para a gente aí e dá o ok para continuar com aquele nome, porque senão é um baita de trabalho. Né? Você constrói tudo e Sim. depois, putz, não pode. Aí Aham. recomeça tudo. Então é realmente bem importante. Bacana. Você pode pesquisar você mesmo pelo INPI, né? Como você disse. Aham. E depois, Vitão, temos um nome, ele está liberado, está no Instagram, está registrado, né, como domínio num site. O que Uhum. que você, né, quais são os próximos passos? Olha, eu acho que a primeira coisa, e aí eu vou depois amarrar isso com o digital, mas assim, a primeira coisa é você começar a falar para todo mundo sobre o seu negócio. Né? Se você não falar, ninguém vai ficar sabendo. Óbvio que você não pode ser o chatão que fica tentando vender para todo mundo na festinha de criança do seu sobrinho, né? Mas as pessoas precisam saber o que você faz, né? Uhum. E existe uma maneira hoje inteligentíssima de você fazer isso sem ser o chatão que fica na festinha do sobrinho enchendo o saco, que é você falar sobre o que você faz no Instagram. A função Stories do Instagram, ela é desenvolvida exatamente para isso, para as pessoas Uhum. observarem, acompanharem a sua rotina, o seu dia a dia. Ah, mas eu estou começando, eu ainda não tenho cliente. Pô, não tem problema nenhum. Uma coisa importantíssima é você construir uma narrativa, né? Isso conecta muito com Uhum. as pessoas. Então, constrói uma história do seu começo. Começa a mostrar os Uhum. bastidores, vai falando sobre tudo que você está fazendo. Existem inúmeras técnicas aí de publicação de stories, né? Uhum. Mas vai falando sobre tudo que você está fazendo diariamente, com consistência. Porque aí todo mundo que te segue, todo mundo que te conhece, acaba sabendo o que você está fazendo. Enfim, Uhum. acho que esse é um Inclus- primeiro passo importante.
Inclusive, né, Vitão, assim, um dos grandes erros, pelo menos ao meu ver, assim, quando eu vejo as pessoas começando os seus negócios, é achar que precisa entregar já um produto perfeito, né? As pessoas gostam de participar desses bastidores, né? Elas gostam de contribuir, elas gostam de fazer parte, e você vai ter um público muito mais engajado, né? Se você acha que Perfeito. você tem que já ter um serviço ou um produto perfeito para começar a comunicar, esse é um dos grandes erros, né? Perfeito. E eu acho que esse alinhamento de expectativa baseado na verdade, Uhum, ele é importantíssimo para a construção de uma relação comercial, né? Então, se você deixa claro que você está começando, olha, eu estou, né, bolando aqui um produto, uma ideia, estou começando, você vai ser meu primeiro cliente e a gente vai testar. E isso, meu, o cara ele pode se sentir extremamente honrado até com isso, de participar dessa construção e uhum. se tornar aí um cliente. Eu tenho uma história sobre isso, posso contar? Pode, Que foi então. muito legal. Eu eu estava bolando o que ia ser a Rotearte. A Rotearte não nasceu assim o que ela é hoje, né? Pelo contrário, Esse né? sucesso todo, né? Não nasceu Não, esse não, sucesso todo. não é isso. Eu digo em termos de produto, assim, do que o que a Aham. gente oferece, né? Ela não nasceu assim. Ela nasceu é, a área que eu vim, né, originalmente, que era uma área extremamente técnica, e eu ia bolar aqueles vídeos em animação, né, motion graphics, que a gente chama, animações que explicavam os produtos técnicos, né, que eram muito difíceis de ser entendidos. E aí eu queria bolar esses, esses produtos. Deixa eu só ver aqui que veio uma pergunta do Aderbal aqui. Uma pergunta não, uma contribuição. É importante também saber para quem e com quem você quer comunicar, definir o perfil de público. Cara, perfeito, né? Essa é uma técnica nossa, aí o Aderbal é um designer incrível, uma técnica nossa de marketing que a Nath falou também na segunda aula, sobre público-alvo, né? Construção de persona, principalmente, cliente ideal, isso é muito importante. Mas só retomando então essa história, e aí eu queria vender aqueles vídeos, aquelas animações que explicavam os produtos para as operadoras de telecomunicações. Então, Uhum. por sorte, naquele ano, em 2015, eu conheci um cara que depois foi virar um irmãozão meu, assim, um baita amigo, e que foi minha nota fiscal 001. Como que isso aconteceu, né? Que é exatamente isso que a gente está falando. É, eu ainda era funcionário de uma empresa de tecnologia e eu bolava esses vídeos já para essa empresa. Aí um dia eu vi que esse cara, eu conheci ele, né, num grupo ali que eu participava, e eu vi que esse cara tinha uma operadora. Aí eu pesquisei, vi que ele tinha um produto ali que eu dominava. Eu criei um vídeo, uma animação do produto dele, com a marca dele e tal. Eu mesmo fiz a narração, tal, mó barato, assim, nosso amador mesmo, MVP, né, que é o que a gente Aham. fala, né? É o teste, né? É o É teste um daquele teste. produto, né? Isso. Eu fiz assim, com o menor orçamento possível, né? Do jeito que dava, mas algo que ficou bacaninha, assim. E aí eu pedi para marcar uma reunião com ele, assim, para ir lá na empresa dele e mostrar uma coisa. E eu cheguei com o pendrive. E aí eu pluguei o pendrive e apresentei a animação. E ele adorou, né? Aí ele falou, nossa, incrível, tal. Eu quero, quanto que custa, né? Eu falei, cara, não tenho a menor ideia. Aí contei para ele, falei, bicho, eu não tenho nem CNPJ ainda, não posso emitir nota, não sei quanto custa. Aí Aham. ele me falou o preço, olha que louco. Ele me falou, ele falou, cara, isso assim, eu compraria com o maior prazer por tanto. E era um valor legal. Assim. Aham. Bicho, eu preciso usar isso já, porque eu tenho uma apresentação que eu quero mostrar isso e tal. Aí eu dei o pendrive para ele e falei, cara, usa. Depois que eu abrir a empresa, tiver CNPJ, Você me quiser paga. emitir nota e tal, eu emito a minha primeira nota para você e vai ser o maior prazer. Então, assim, Aham, ou que seja, a legal. gente testou. E uma coisa que você sempre fala, Nath, que eu acho bastante relevante, é que mudou tudo depois. Mas não tem problema, né? Uhum. Aquilo foi útil para a gente naquele começo. O ano de 2016 a gente vendeu um monte dessas animações. Foi ótimo, né? Foi um começo legal. E depois disso, a agência foi mudando, foi agregando serviços, tirando outros e tal, e se ajeitando para o mercado e para as realidades que foram acontecendo. Mas o primeiro Uhum. teste, né, as coisas não vão ficar cravadas em pedra ali e vai ser Não. assim para sempre. Mas o testar e fazer rápido é fundamental hoje Uhum. em dia para É. você ter sucesso nos negócios. E Vitão, me lembrou de uma coisa que eu acabei não falando na segunda aula, mas que eu acho super importante, assim. Quando eu comecei a moetar também, a gente começou porque a gente queria criar novas florestas, né? Começou com restauração florestal. Aham.
E a gente desapegou dessa ideia quando a gente entendeu um negócio do mercado. Então, assim, a gente teve que abandonar essa ideia por um tempo de forma muito dolorida, mas assim, a gente não pensou duas vezes para Uhum. focar em um serviço, em testar também outros serviços. E agora essa floresta volta de uma forma muito mais estratégica. Então, acho que uma coisa que é muito legal quando a gente pensa em negócios é a gente ser um pouco desapegado, como você falou dos vídeos, por exemplo. A gente precisa saber desapegar rápido, rápido mesmo, sabe? Sim, Para focar em oportunidades específicas que vão alavancar o seu negócio e te dar a oportunidade de depois trabalhar com aquilo de uma forma diferente ou da mesma forma, mas com uma estrutura diferente ou com um investimento diferente, tendo uhum. as estruturas necessárias ou tendo os canais de comunicação necessários para isso, né? Eu acho que Sim. essa fluidez, que a gente chama em startup de pivotagem, né? Aham. Pivotar a sua startup, a sua empresa, enfim, é muito valioso você aprender a desapegar e muitos negócios morrem ali nos primeiros 2 anos ou 5 anos por não conseguirem transformar, né, mudar com a velocidade necessária, desapegar daquela ideia Sim. inicial para atender uma necessidade diferente, né? Eu acho que a gente, até culturalmente, assim, né, latino e tal, a gente é muito visceral, assim, muito Uhum, apegado às coisas, e eu vejo muito isso, assim, no empreendedorismo, né? E você tem toda a razão, a gente tem que ser totalmente desapegado, né? Totalmente, com uhum, tudo. E fazer o que é melhor, lógico, com propósito, com garra e tal, mas fazer o que é melhor para o negócio, enxergar que o negócio ele precisa existir e prosperar acima, não acima de tudo, mas assim, ele precisa existir e prosperar, e se você encontrar caminhos melhores ali, você tem que realmente, como você disse, desapegar e ir atrás. uhum. É. E pensar num viés sustentável, e quando a gente fala de sustentabilidade, uma sustentabilidade econômica inicial, porque não adianta nada você ter uma puta ideia, mas você precisar trabalhar nessa ideia e ela dar certo em 3 meses, por exemplo. E na verdade, para que ela dê certo, ela precisa de 1 ano de negócio. Ou mais, Então, né? Muito ou mais. mais, É, Então, assim, é importante você entender, né, a maturação daquela ideia. Tem negócios que se você não tiver 100% do tempo, o negócio não vai acontecer. Tem outros que não, que você consegue conduzir no paralelo, né, Vitão? Então, acho que é importante sempre mensurar a realidade que você tá, seja ela financeira, seja ela uma pressão de tempo, né, familiar, etc., com a realidade do seu negócio. Então, às vezes você está maturando uma empresa que o mercado dela ela tem uma velocidade um pouquinho diferente, né? E tudo isso ele é sentido na prática, mas também é muito importante processos de mentoria, né? Eu recebo mentoria, né? Você também. Então, também. assim, esses processos de mentoria em que a gente consegue alinhar exatamente, né, o Uhum. modelo do nosso negócio com o mercado que a gente quer atuar, com o preço, com o produto principal, a estratégia, isso tudo é muito gostoso quando você Importante. aprende também, né? Mandar um Muito abraço para a legal. Grazi, que entrou na live aí também. Ah, que legal. Você conhece ela também, desde Conheço a já. Águia. Também tem processo de mentorias fantásticas aí. Legal, muito bom. Eu É, acho, isso que você falou sobre mentoria, por exemplo, recentemente eu fiz uma muito legal esse mês aqui, com uma pessoa que já fez o que eu quero fazer, sabe? Então a pessoa já, uhum, ela fez ali, ela passou pelo processo numa questão específica, assim, né, do empreendedorismo. E eu falei, vou pagar esse cara para ficar 1 hora e meia falando com ele, e foi valiosíssimo, assim, sabe? Recebi uhum, o telefone, fui falar com a Japa, assim, falei, foi incrível. Eu acelerei 1 ano em 1 hora, sabe? De aprendizado, curva de aham, aprendizado, né? Porque o cara já entrega o ouro ali, ó. É pá, 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 né? Foi muito legal. uhum, sim. Mas vamos falar sobre conquistar cliente, né? Não vamos esquecer. Próximo, Vitão. E que eu acho que é isso, a gente está falando sobre validação de ideia, né, Vitão? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? De uma forma mais estruturada, a gente bateu um pouco de papo sobre isso, mas eu acho que, né, trazer isso de uma forma mais estruturada, né? Como que a gente pode pensar nessa validação da ideia, como você fez Ah, ali atrás, né? Mas como que isso nossa. se dá ali? É, tenho outras experiências também. Não vou contar mais história, não, senão a gente vai ficar até amanhã aqui falando. Mas, assim, existe uma questão que eu
vivi isso bastante na agência e eu vejo como a gente atende muita gente que está começando, né? Então a gente constrói a marca e tal. Eu vejo isso acontecer, que é a validação da ideia em si, do produto que a pessoa quer vender ou do serviço, acontecer de uma forma deslocada. Por quê? De novo, culturalmente, brasileiro não fala não para ninguém. A gente acha falar não algo extremamente mal educado, né? A gente tem essa sensação. Então, se alguém te pergunta assim, Nath, por favor, você pode me ajudar com tal coisa assim, para você falar não, nossa, é difícil, né? Outras culturas, é normal, o pessoal fala não, não posso, né? Ponto final e tá tudo bem, continua amigo. A gente não. Então, o que acontece? Você está montando seu primeiro negócio, validou a sua ideia, depois você empacotou isso num produto ou num serviço, e aí você vai começar a entregar isso de alguma maneira. E aí você começa a oferecer para as pessoas que você conhece, amigos, família, seu círculo de relacionamento. De repente, no meu caso, por exemplo, né, eu contei aquela história e foi muito louco porque ele deu o preço para mim, mas assim, eu poderia só chegar e perguntar assim, você compraria esse tipo de coisa? E ele com certeza teria assim, bateria nas minhas costas, assim, né? Compraria, é uma boa ideia e tal, né? Ele não me falaria, não, achei uma merda essa ideia, né? Ou então, não tenho interesse nenhum, né, nesse tipo de coisa, não gastaria dinheiro com isso. Jamais alguém vai te falar isso. Então, fazer uma pesquisa assim, você mesmo, você compraria e tal, não sei o quê, não é, na minha visão, na minha opinião, não é relevante para você saber se a sua ideia é boa ou não. Como que você vai saber se a sua ideia é boa ou não? Vendendo, né? Então, tenta criar o produto mais rápido possível, com o menor orçamento possível, da melhor maneira possível e oferecer ele com preço, né? Chegar e falar, olha, custa R$1.000 isso daqui. Você quer, né? Não é você compraria, né? Não é uma hipótese, né? Custa R$1.000, eu estou começando, você vai ser meu primeiro cliente, tal. Você topa, quer comprar? Se ele fala que sim, né? E aí você vai fazer isso com várias pessoas, óbvio, né? Não com uma pessoa só. E você vai ter uma sensação muito mais próxima à realidade se aquela ideia é boa ou não, se aquilo tem mercado ou não, né? Porque também não é uma questão da ideia ser boa ou ruim, né, Nath? É uma questão Não. de ter mercado, das pessoas pagarem por aquilo, ser uma Sim. necessidade, né? Ser um desejo. E perceber valor, né, Vitão? Eu acho que assim, você vende uma ideia, né? Você de fato vende uma ideia. E aqui a gente poderia falar só sobre vendas. Eu amo vendas, estou com um monte de livro aqui, porque depois que eu entendi que vender não é ser vendedor chato, que é você justamente permitir com que a pessoa compre algo que ela quer. Né? Então, é você conseguir apresentar aquilo de uma forma estruturada e trazer com um preço e apresentar as possibilidades daquilo, mas de acordo com o feeling também, né? É muito inteligência emocional também numa venda. Mas, assim, basicamente, quando você entende esse processo, você consegue validar o seu produto muito mais rápido, né? Porque, por exemplo, para validar um produto meu, é muito mais rápido do que para alguém ali que está com receio, né, de apresentar aquela ideia, né, ou não tem as técnicas necessárias para fazer isso, né? Então, eu acho que esse caminho, né, também de mentor, de pegar na mão e falar, apresenta isso, né? Traz isso aqui desse jeito e testa. Quantas vezes, quando a gente oferece essa possibilidade, né, para a pessoa já ir lá na prática e testar com X pessoas, e depois ela recebe uma resposta surpreendente, ou então o contrário, né? Ela estava achando que era uma ideia maravilhosa, ou que, né, seria uau, e ela percebe ali mais rápido, antes de criar toda uma estrutura, de que aquilo, né, precisa ser melhorado, né? Precisa ser transformado de alguma forma, ou apresentado de uma forma diferente, né? Com certeza. É isso, né? É validar no mundo real, né? E só é importante lembrar que essa validação não acontece no mundo das hipóteses, por causa disso que eu falei. As pessoas sempre vão bater nas suas costas e falar que legal. Só que na hora do vamos ver é que você vai saber realmente. E aí você falou uma coisa que eu acho extremamente importante. O empreendedor, ele tem que aprender a errar rápido. Ele tem que aprender que se frustrar, tudo bem, faz parte, né? Sim. São 99 fracassos para um sucesso e tá tudo certo. Esse é o jogo, né? Não tem problema. E Vitão, sendo professora de inteligência emocional, eu posso dizer que
quando a gente aprende também a distanciar o nosso processo pessoal do negócio, quando a nossa empresa é um negócio nosso, assim, né? Só a gente, Ah, por exemplo, pelo menos no começo, aquele não é para você, né? vem do desapego, né? Vem Desapego que do você estava falando, é a desapego. mesma coisa. E também o fluxo, porque assim, quando você só tem uma pessoa para apresentar e você está apostando, você está colocando toda a sua energia ali naquele um prospect lead potencial negócio, você está levando uma carga, né, de Uhum. responsabilidade, de pressão muito grande. Então você precisa ter estrategicamente. Se você precisa de 2 negócios fechados por mês, você precisa ter 10 apresentações comerciais, você precisa ter um Sim, fluxo, né? E daí o e o marketing funil, né? nos ajuda nisso, né? Para você Ah, sair dessa pressão de vender para aquela pessoa aquilo que não, ela, né, de repente nossa, nem isso é a precisa, pior né? coisa, né? Colocar essa energia de que, meu, eu preciso fechar esse negócio, assim, é a pior coisa do mundo. Aham. Então, eu também aprendi pra caramba, assim, olha, eu faço o meu melhor durante toda a jornada de prospecção. A hora que chega o momento do cara decidir se sim ou não, eu zero totalmente minhas expectativas, Aham. totalmente. Para mim não faz diferença se vai fechar ou não, porque essa energia, né, de que meu, eu tenho que fechar esse negócio, ela é muito ruim. Às vezes nem é um Sim. negócio que vai ser bom para você, né, e você quer tanto Não, sim. que você insiste ali e não é É. legal. E Vitão, você falou bastante sobre história, né? Assim, como que é essa relação, né, de história sobre sua trajetória, seu produto, né? Como que é essa relação dessa jornada, né, da sua história com relação ao seu produto? O que que você pode falar pra gente sobre isso? Olha, eu acho assim que existe uma questão que já está até batida, porque muita gente está falando e tal, mas que ela é fundamental da gente entender, que é a questão de que um ser humano se conecta com outro ser humano. Não importa o que você venda, o que você faça, você vai sempre conquistar essa conexão, esse primeiro rapport, esse primeiro canal aberto para conseguir comunicar Uhum, o que você faz a partir de uma conexão humana. Né? E uhum, uma maneira fortíssima de você conquistar essa conexão humana é com a narrativa de história. Né? As pessoas se identificam, as pessoas se emocionam, as pessoas se colocam no seu lugar. Então, as redes sociais elas criaram um ambiente digital extremamente propício para esse tipo de exposição. Então, quem uhum, usa isso daqui de forma profissional e sabe usar, usa contando as suas histórias, contando o seu dia a dia, contando seus bastidores, contando sobre as suas conquistas, contando sobre as suas frustrações. Importantíssimo falar isso. Ninguém se conecta com o super-homem, sabe? aham, Ou a super-mulher, a Mulher Maravilha, né? Não, a gente tem que ter também os momentos ali que não uhum, são legais e você compartilha também, porque isso cria conexão. Por quê? Porque isso é humano pra caramba, né? E a gente se conecta com os seres humanos. Eu acho que quem vende alguma coisa, né? Todo mundo que vende alguma coisa, seja um produto ou um serviço, tem que estar aqui no Instagram 98% do tempo engajando as pessoas dessa maneira, né? Com uhum, informações legais dos seus produtos, seus serviços, com as histórias do seu dia a dia, uhum, olhar em primeira pessoa. Então, os stories, eles são muito loucos por causa disso, porque você entra dentro da vida da pessoa, assim, né? A pessoa uhum, filmando ali o que ela está fazendo e tal, uma reunião, enfim, um processo dela. E aí, 2% do tempo só você oferece alguma coisa mesmo, né? Que é o push de vendas que a gente fala. Então, uhum, você fica 98% do tempo engajando. Então, para quem está começando um negócio e quer conquistar o seu primeiro cliente, você fica 98% do tempo engajando com uma sutil conexão e linha para o que você faz e 2% do tempo você faz os seus pushes de venda mesmo, oferece, uhum. chama as pessoas, manda direct e tudo mais. Uhum. E Vitão, muito legal, acho que isso é bem importante até, porque quem está querendo começar agora um negócio e acha que vai ter que ficar fazendo o tempo inteiro propaganda e ser o vendedor chatão, na verdade não é exatamente isso, né, Vitão? Eu acho que Não. é, é exatamente o que você falou, né? Óbvio, você sabe muito mais disso do que eu, mas essa relação entre entreter, engajar, trazer um conteúdo relevante e trazer também um conteúdo descontraído, né? Entretenimento mesmo, né? Porque muitas vezes a pessoa tá ali para
para se divertir, para passar o tempo, ela não quer conversar sério, né, todo o tempo dela. Então você também tem que estar ali para, de alguma forma, entreter ela. Mas, Vitão, uma coisa que eu percebo que é o erro de muitas pessoas também que estão no digital é não oferecer aquilo que você faz, né, de forma direta. Sim. É, não dá o Existe, caminho para que a pessoa é, compre de você, né? existe um aprofundamento nesse tema, Nath, que a gente pode até elaborar uma outra live depois para falar sobre isso, que é a construção de um funil, né? Aqui no Instagram mesmo. Então, muito se fala de funil de marketing, funil de inbound marketing, né? Mas e a construção de um funil de vendas, de ofertas, aqui no Instagram? Isso é fundamental. Se a Uhum, pessoa só legal. produz conteúdo de boca de funil, se ela está o tempo inteiro ali com putz, coisas que são super legais, informativos, coisas que são super legais para serem Curiosidades, né? Uhum, compartilhadas, a história dela, os bastidores, é tudo boca de funil, né? uhum, Ela nunca vai conduzir, né? E aí, assim, ela produz só isso e de repente ela, puf, oferece alguma coisa, ela não vende. Ela fala, puta, por que será que eu não vendi? Porque faltou uhum, meio do funil, né? Faltou aquela uhum. qualificação ali para as pessoas realmente entenderem o que você faz, e como você faz, e quem é você, e por que eu deveria comprar de você, para depois vir a oferta, né? Uhum. E você pode até ser um excelente vendedor para sua concorrência, né? Porque você alimenta essa boca do funil e quem está convertendo ali para as próximas etapas, às vezes é Você a gera sua consciência, concorrência, né? você Você gera ajuda a gerar consciência. consciência, né? Mas você Uhum. não afunila até vender. Sim, legal. E Vitão, como que funciona essa relação, né? Porque às vezes as pessoas também acham que começar a empreender é muito caro, óbvio. É o que eu falei ali até em uma das aulas, né? Se o seu negócio, se você quer empreender tendo um hotel, vai ser caro e você É. precisa adequar a sua Uma realidade. fábrica de motor de aviões, né? Eu quero ter uma É, fábrica de motor. Pô, vai ter que ter um é, investimento. assim, não tem como você empreender da sua casa e com pouco recurso, assim, mas tem os negócios em que você consegue fazer os MVPs, testar, né? Testar o seu produto, validar a sua ideia, se precisar de investimento, de fato, ir atrás disso. Mas tem os negócios também que eles se autopatrocinam, né? Sim. Como o seu negócio começou assim, o meu negócio começou assim, né? A Moetá também começou assim. Então, assim, são os próprios clientes que geram o recurso necessário para você ir para a próxima etapa e reinvestir aquele dinheiro, né, em você mesmo, na sua empresa, para ir para a próxima etapa. Então, acho que isso é bem importante, né, dizer. Mas como que funciona, na sua visão, né, a função de investimento em anúncios, né, de marketing na sua marca, na construção do seu negócio? Fale tudo sobre isso. Ó, Nath, tem uma frase famosíssima, depois pesquisem aí, que diz assim: se eu tiver um único dólar para investir no meu negócio, eu invisto em publicidade. Aham. Porque, basicamente, eu acredito muito nisso, mas eu sou totalmente suspeito para falar, porque eu tenho uma agência, né? Mas eu ouvi também, quando eu estava nessa fase de montar o meu negócio, e aí que eu vendi esse vídeo para aquele meu conhecido e tal, eu tive a chance de sentar com um grande empresário um dia e ficar 2 horas batendo papo com ele, e tive ali ensinamentos assim que eu trago até hoje. Uma das coisas que ele me falou que mais me marcou foi o seguinte: você não tem um negócio quando você tem um produto, né? Uhum. Trazendo aqui para a nossa realidade, muito menos quando você tem uma ideia, né? Uma ideia é uma ideia. Aham. Sim. Depois que você executou, tal, não sei o que, você tem um produto, você ainda não tem um negócio. Você pode ter um CNPJ aberto, você pode ter um escritório Uhum. alugado, você pode ter o Você seu tem o logo na parede, site. o Uhum. seu site. Você ainda não tem um negócio. Você tem um negócio quando você tem um cliente. Sim. Então, esse é o primeiro passo para você empreender, na minha visão. Uhum. Ter um cliente. E, bom, se você não conseguir esse cliente rápido na sua rede de relacionamentos, você precisa começar a anunciar e trazer pessoas ali para a sua rede de relacionamento, né? Trazer mais Uhum. pessoas, aumentar a boca do funil. Existem duas maneiras de você pensar aí, tecnicamente falando, assim, né? Da visão de uma agência, eu acho que é algo que pode ser útil para quem está começando, que é o seguinte: você tem que primeiro pensar se o seu produto ele atende uma dor ou ele atende um desejo. Uhum. Basicamente assim, se eu tô com uma pia entupida aqui no meu banheiro, é uma dor, é algo urgente que eu vou ter que conseguir um fornecedor para resolver esse problema para mim. É um problema. Uhum. Agora,
a vontade de comer um hambúrguer diferente aqui de uma hamburgueria delivery é um desejo, não é uma dor, né? Não é algo que, pô, eu preciso daqui. Essas duas coisas estão definindo muito bem se o seu produto ou o seu serviço atende uma dor ou um desejo. Você vai pensar, então, naquele cliente ideal seu, o que ele faria quando ele precisar de você, ou melhor, como que você chega até ele? Vai ser através da criação de um desejo. Se for isso, vai para anúncio de social ads, que a gente fala. Então, cria conteúdos legais, vídeos, enfim, informações bacanas para anunciar no Instagram, no Facebook e tal. Ou não, meu produto resolve uma dor, né? Eu sou encanador, por exemplo. Eu resolvo ali uma urgência. Vai para o Google, Search, né? Que é quando você pesquisa no Google lá, desentupidor de pia na Zona Sul e tal, você está no Google. Então, essa é a primeira das definições que você tem que ter sobre o seu produto ou seu serviço, se ele atende uma dor ou se ele cria e atende um desejo. A partir daí, você vai definir a sua campanha, né? A sua estratégia de anúncios, para onde ela vai. Isso é muito mais complexo, assim, né? Chega um momento que a gente faz tudo, né? Que a gente tem anúncios nativos, programática, social ads, Google, YouTube, tudo junto, trabalhando os vários níveis de consciência. Mas de uma maneira básica para a pessoa que está começando, e se ela tem pouco orçamento, ela deve focar em uma plataforma só, né? Uma plataforma, perfeito, um canal com aquele orçamento. Não deve dispersar aquele orçamento, senão ela perde força. Legal. E, Vitão, uma coisa que eu acho que, além do marketing, né? Eu não sou do marketing, mas é legal porque essa ideia de dor e desejo no marketing, ela combina muito com essa relação comportamental, porque existem dois principais tipos de pessoas. Então, além do seu produto, tá? O meu produto, por exemplo, ele atende dor e necessidade. Né? Então, eu consigo tanto criar coisas voltadas para dor, para necessidade, mas eu estou atendendo a pessoas que têm comportamentos, de certa forma, diferentes, porque tem pessoas que são mais motivadas a aliviar uma dor, e tem pessoas que são mais automotivadas também a ir em busca do seu desejo, né, a suprir uma necessidade. E às vezes dentro do mesmo negócio ali, né, você pode ter, claro, uma hamburgueria é desejo, né, você não vai atender necessariamente uma dor, mas você consegue fazer tá sem jantar, né? Sim, não, como eu te falei, depois, na verdade, existem vários níveis de consciência para vários tipos de produtos, né? E por isso que não existe receita de bolo, né, no marketing, assim, não existe. Existem algumas técnicas, alguns balizadores que podem ser extremamente úteis para quem está começando. Agora, dá para complicar muito esse jogo. E essa complicação, ela é fundamental para quem quer escalar, crescer o negócio. É um passinho de cada vez. Legal. E, Vitão, se fala muito, né, com relação a prova social, né, sobre... Nossa, tá garoando por aí, né? Tá dando uma garoinha. Você escutou o trovão? Por aqui também. Mas assim, como que é essa relação hoje na internet, né? De você ter como que você comprova, né, o seu serviço, o seu produto? Qual que é essa relação? Né? Uma coisa que eu já ouvi bastante, né? Que pessoas compram de pessoas. Né? Então, as pessoas, principalmente na rede social, elas não estão buscando só marcas para consumir, elas querem buscar uma linguagem, né? Elas querem buscar uma imagem ali de alguém por trás daquilo, né? Exato. E como que é essa relação disso com... Então, essa questão da prova social, Nath, tem até um estudo de neurociência, de neuromarketing, que provou que o ser humano ele confia mais na opinião de um desconhecido numa rede social do que na opinião de um especialista sobre alguma coisa, no Jornal Nacional, por exemplo. Tá. Isso é bom e é ruim em vários níveis, né? Mas para o marketing, para a conquista de um cliente, para a sua presença digital, você tem que saber usar isso. Então, essa é uma das variáveis que a gente precisa manipular de uma forma inteligente. Como manipular de uma forma inteligente, mas de uma forma ética? Você conquistou seu primeiro cliente, você conseguiu entregar e tudo mais. Conversa com ele, fala, cara, eu estou começando, né? Como eu te disse, você está sabendo e tal. Seria muito valioso para mim, muito importante se eu tivesse um depoimento seu.
Depoimento, aí depende do como você vai querer fazer, de como que ele se sente confortável. Esse depoimento pode Uhum, ser um vídeo curto, pode ser um parágrafo, pode ser uma uhum, recomendação, enfim. Você vai usar isso, né, como prova social. Isso é muito forte para criar a tal da autoridade, do gatilho mental da uhum, autoridade, né? Porque eu já disse uma vez, assim, na verdade, já disse para várias pessoas que as pessoas confundem autoridade com audiência, né? E uhum, você, no Instagram, você não constrói autoridade, né? Você constrói audiência. A uhum. autoridade você constrói trabalhando, você constrói dando resultado para o seu cliente. Sim, com seus É ali que você constrói, depoimentos, né? não, A sua com resultado expertise. mesmo prático. E a Uhum, partir disso você vai coletando os depoimentos e que é aquela história de antigamente, né, da pessoa ficar satisfeita e contar para outra pessoa. Continua uhum, acontecendo. Agora, se essa pessoa ficar satisfeita, te der uma prova real disso, você conseguir postar essa prova real, você vai contar para 100 mil, 10 mil pessoas sobre uhum, aquilo e a confiança que a pessoa tem em você por ver um depoimento desse é muito grande. Então, é muito uhum. importante nessa jornada do começo você se atentar a isso, aí construindo as suas provas sociais. Legal. Vitão, assim, o que que você a gente já falou de vários pontos até aqui, né? Eu acho que é legal porque essa aula, essa terceira aula da jornada, né? Transforme seu propósito em dinheiro. Quem não assistiu as duas primeiras, a primeira foi sobre como você construir a sua ideia, né? Como você selecionar a sua ideia, conseguir desenvolver ela. A segunda, como você transformar ela em negócio. E essa é a terceira, né? Como você conquistar seu primeiro cliente. E você falou aqui de várias etapas, né? Várias jornadas e pontos importantes com relação a você construir essa audiência, né? Mas não só a audiência, né? Construir essa marca, né? Construir Sim. o seu caminho até o seu primeiro cliente. No seu caso, né? Na Rotearte, foi um caminho offline, né? Mas para validação do seu produto, né? Porque você pode validar ele online, mas tem coisas também que você pode validar o produto ou o serviço em si. Muitas vezes é no offline, né? Porque tem a ver com a autoridade que você falou. É, e, e o que mais, assim, Vitão? Como que a gente pode auxiliar, além das pessoas deixarem os comentários, as dúvidas aqui, né, na caixinha no, nas perguntas para a gente poder responder, mas o que que você acha que dificulta uma pessoa no entendimento, né, sobre essa relação com marketing digital? O que que você entende como coisas que atrapalham, né, esse início no marketing digital, não só no digital, mas aqui a gente está falando principalmente disso, né? Eu acho que muito parte da questão da infodemia, né? Que é essa epidemia de informações que a gente vive há vários anos por conta da Uhum, disseminação das informações nas redes sociais, na internet e tudo mais. A pessoa que está começando, ela muitas vezes ela tem pouco tempo, eventualmente, de se aprofundar nos assuntos, então ela precisa ter as informações mais precisas, assim, né? uhum, Que acontecer, do caminho que ela deve trilhar para chegar onde ela quer chegar, algumas orientações como uma bússola, né? uhum, Aonde que eu vou, né? Então, eu acho que esse é um problema grave assim, hoje em dia, uhum. porque é muita informação. Então, no marketing digital, então, nossa, É, todo mundo falando sobre isso o tempo é. todo, e cada um com uma opinião. E muitas vezes elas são contraditórias, né, Vitão? Isso é uma das Sim. coisas que eu percebo, assim, né, Você no sabe que às vezes marketing. elas não são contraditórias, mas elas parecem contraditórias Aham, por causa da brevidade, né, de dedicação àquele tema. Então, muitas vezes as pessoas que têm um conhecimento raso sobre algum assunto começam a falar sobre aquilo e aí parece contraditório. No fundo, não é, né? uhum, Porque, de novo, marketing é marketing, né? uhum. O comportamento humano é o comportamento humano e o Sim. marketing trabalha com isso. Enfim, o que muda é o canal, enfim, é a forma como Uhum. você chegar nas pessoas. Mas eu acho isso, assim, eu acho que. E aí, já dando um gancho para a gente fechar essa live, Nath. Opa, e Nath, você caiu?
Estou aqui. Tá me vendo? Tá Oi, me ouvindo? caiu? Tá travado. Caiu a minha luz aqui, aí caiu a Ixi, internet. mas você tá. Aí Eu tô te vendo. você tá me... Tô te vendo, tô te ouvindo. Oi, Vitão, tá me ouvindo? Tá me Agora eu vendo? tô te Eu vendo. também. Então tá bom. Beleza, legal. Você estava falando desse conectando, né, já com a finalização dessa aula. Isso. Tô te ouvindo. Levanta a mão se você tá me ouvindo. Aí. Não, é exatamente isso, Nath. É essa finalização mesmo, né? Essa conexão com o que a gente gostaria de oferecer aí, né, para as pessoas, Uhum, que é essa mentoria em grupo. Queria que você uhum. falasse sobre isso para a gente Ah, também. legal, bacana. Eu acho que é interessante, assim, a gente passou bastante conteúdo, e os conteúdos, né, nem sempre eles são absorvidos da mesma forma, né, ou com a mesma facilidade, apesar de a gente buscar ser o mais prático possível, né, e didático. Mas como a gente falou, né, mentoria, assim como para mim, para você, é pegar na mão e é trazer nesse passo a passo até o resultado. É, a gente construiu, né, juntos, eu, você e o Paulinho, que está aqui, uma mentoria, né, de 5 aulas, em que cada aula a gente vai trazer uma temática para você trazer desde a sua ideia. Então, assim, se você já tem uma ideia de negócio, você vai amadurecer ela. Se você ainda está construindo essa ideia de negócio, a gente vai amadurecer isso junto, a gente vai criar essa ideia juntos e vai fazer esse passo a passo para você transformar essa ideia de negócio numa prática, em algo prático, até as primeiras estratégias no marketing, né? Então, isso é bem interessante. Então, assim, são 5 aulas de 1 hora e meia cada uma. As informações, elas têm informações na bio, mas a gente quer que vocês tenham um canal aberto também com a gente, né? Sim, Seja no Instagram do Vitor, no meu Instagram, né? Como inbox, enfim, tirar dúvida mesmo. pode mandar Mas mensagem. pode mandar mensagem, mas vai ser uma mentoria bem prática, com uma turma pequena, até 10 pessoas. E basicamente você vai sair ali com o começo do seu negócio, né? Então, tem o Paulinho também nessa mentoria, né? Especialista em estratégias também nesse segmento do digital, sócio da Rotearte. Então, a gente está com uma equipe, né, de Forte. peso, Sim, forte, experiente, né? Para mentorar, né, justamente esse passo a passo, né? De começar exato. um negócio do zero, e até para quem está recomeçando, né? Acho que fazer isso de uma forma Sim, parruda, né? Fazer ou isso de tem uma uma forma. ideia dentro do negócio, mas assim, por exemplo, dentro Uhum, da agência, né, para você construir um plano de marketing, de branding e tal, às vezes o custo é muito elevado para um empreendedor que está começando ali, né? uhum, E a gente conversando sobre isso, eu sempre te falei, né? Pô, eu sempre fico frustrado assim de não poder atender as pessoas, porque eu acredito muito no empreendedorismo como a força motriz para transformar a sociedade, né? uhum. Então, Empreendedorismo raiz, né, Vitão? Não, total, né? não o E sol de aí, assim, palco, né? Porque ele não, não é real. aquele Tem de verdade mesmo, que entrega um aquele de produto ou um verdade, aquele do serviço, boleto, emprega aquele do boleto. isso, paga imposto, emprega É pessoas, né? Isso isso. transforma a sociedade, né?
E assim, de repente, pô, não consegue ainda contratar a agência, não consegue ainda, de repente, fazer um baita de um processo de coaching contigo, né? Mas Uhum, vai ter essa mentoria em grupo que vai ser sensacional. A gente está falando sobre verdades, né? A gente está abrindo uhum, a primeira turma, vai ser um primeiro teste nosso mesmo, eu e a Natália, em que a gente vai entregar o nosso melhor, assim, tudo que a gente conhece, sabe, já passou por isso. uhum, Aqui da agência, todas as técnicas que a gente emprega em grandes clientes, a gente vai uhum, mostrar os caminhos para a pessoa, ensinar, né, o passo a passo para onde ela vai, como que ela vai conseguir conquistar o seu primeiro cliente. uhum. É Sim. isso. O link está na minha E bio já, que você me mandou. As pessoas têm as informações lá. É só isso. se registrar e a gente É, vai atender com o maior carinho. e acho que é legal trazer também, né, que o valor ele pode ser parcelado em várias vezes, mas é R$ 998, é Não. muito abaixo do que ele te contrataria e me contrataria, né, o Paulinho. Então são três pessoas, né, olhando Não, o Paulinho pros. é na base de milhão, né? Oba! Paulinho Ele gera em milhões, né, Vitão? é, Então, assim, e olhar com o mesmo carinho para os seus R$ 100, eu acho que esse é o com ponto, né? certeza. Não, a ideia Então, é fomentar mesmo, né? Fazer as coisas acontecerem, gerar. Óbvio que a gente não é altruísta, bonzinho, não é nada disso. A gente quer fazer acontecer de verdade, né? uhum, Fazer o seu negócio acontecer, você conquistar o seu primeiro cliente e com isso gerar a nossa prova social. Falar, meu, uhum, a mentoria em grupo ali da Natália e do Vitor é fantástica, uhum. vale a pena participar. É esse o Sim, sentimento que a gente quer gerar. e é isso que você falou, Vitão. A ideia é que a gente tenha 10 negócios ao final dessas 5 aulas, que a gente compraria, né? Que a gente Exato. teria satisfação ali em ser cliente, em ser parceiro, então em pegar na mão mesmo para colocar o negócio para rodar. Então, é claro que empreender é uma jornada, né? A gente não espera que você, né, que está aí pensando em se conectar com a gente de uma forma prática, a gente não espera que você tenha todas as respostas de todos os caminhos, né? Não, mas você vai ter todas as condições e as experiências práticas, né? Os E as exercícios, ferramentas, né? as ferramentas para você ir para o próximo passo do negócio, para você primeiro visualizar, porque é uma coisa importante, né, Vitão? Se a gente não visualiza a estratégia, a gente paralisa, né? Se a gente não consegue visualizar o próximo passo, é legal viver o dia a dia, mas o próximo passo me dá uma referência muito importante, né? De negócio, onde eu quero chegar. Então, eu aprendi muito isso durante os meus processos de mentoria e com os meus clientes. Então, é muito legal a gente poder devolver tudo isso de forma prática, objetiva, assertiva e com um valor especial aí para a primeira turma, turma pequena, podendo parcelar em várias vezes e tá na sua bio e na minha bio e a gente está Se aberto você, também a tirar dúvidas. é isso, para fechar, assim, se você está assistindo essa live agora, o link está na bio. Se você está assistindo na página, a gente vai deixar um botão logo abaixo do vídeo para você caminhar para a página de vendas mesmo dessa mentoria. Vai ser um prazer ver você lá com a gente. Boa, muito bom. Fechou, Nath? Vitão, muito obrigada pelo convite. Imagina. Estaremos juntos aí diversas vezes, que bom, né? Mas foi muito legal ter percorrido essas 3 aulas aí com você e poder contribuir, né, com essa jornada de transformar propósito em dinheiro, sem romantizar esse propósito e sem temer o dinheiro, né? Sem Perfeito. engrandecer o dinheiro além do que ele de fato é, né? Que é para nos servir, né? Para a Perfeito. gente realizar coisas. Então é desconstruir essas duas coisas que estão tão supervalorizadas e ao mesmo tempo são tão importantes, né? E Isso aí, poder Nath. conectar as duas coisas. Muito bom. Então, bom restinho de semana. Restinho de ano. Para Restinho você de também, ano. querida. Muito Obrigada. obrigado pela Um confiança aí da beijo. gente fazer Boa isso noite. juntos. Obrigada, pessoal, que está aqui. Beijão, Nath. Um Tchau, beijo. tchau. Tchau, Beijo, tchau. pessoal. Valeu. Tchau, tchau.